Estamos começando mais um programa Encontro com a Palavra e é uma alegria grande podermos estar juntos. Nós estamos estudando o livro de Isaías. No estudo de hoje eu quero repetir para enfatizar alguns princípios que nos ajudarão a entender os profetas de modo geral e, em particular, o profeta Isaías. Você deve estar lembrando que eu já falei várias vezes que a repetição é a essência do ensino. Aprendi que se você não repetir, não conseguirá ensinar. Samuel Johnson disse certa vez, ainda não compreenderam que é necessário relembrar mais do que ensinar coisas novas. Bem-vindo, isso mesmo, bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. No estudo de hoje quero repetir para enfatizar alguns princípios que nos ajudarão a entender os profetas de modo geral e em particular o profeta Isaías. Há duas partes do Velho Testamento que representam sua essência. Estou dizendo isso baseado em uma afirmação feita no Novo Testamento, referindo-se ao Velho Testamento. Estas duas partes essenciais do Velho Testamento são a lei e os profetas. A lei refere-se aos 5 primeiros livros do Velho Testamento, e os profetas são esses livros do Velho Testamento que começamos a estudar. Os livros proféticos começam com o livro de Isaías e terminam com o livro de Malaquias. Algumas vezes o Novo Testamento faz referência a Moisés e aos profetas, ou apenas aos profetas. Quando o Novo Testamento refere-se à divisão profética do Velho Testamento, não se refere a todos os profetas, como Elias e Eliseu ou Moisés ou até mesmo Davi, mas aos profetas que escreveram os livros proféticos. Quando o Novo Testamento refere-se aos profetas, está se referindo à literatura profética. Quando penso em uma dessas referências do Velho Testamento no Novo Testamento, mostrando a importância da literatura profética, penso na história que Jesus contou no capítulo 16 do Evangelho de Lucas sobre o mendigo Lázaro e o homem rico. Quando o homem rico descobriu que estava no inferno e que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito, ele clamou: "Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento." A resposta que o homem rico obteve foi esta: "Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam." Mas o homem rico replicou: "Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam." Abraão respondeu: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." Você percebe? Com essa citação que Jesus fez do Velho Testamento, este texto nos mostra que os profetas são sobrenaturais. Os livros proféticos são repletos de ensinamentos e profecias sobrenaturais que aconteceram, que se cumpriram literalmente. Algumas dessas profecias foram feitas centenas de anos antes do cumprimento e foram plenamente cumpridas. Isso é tão sobrenatural quanto a ressurreição. Por isso Jesus está dizendo no texto de Lucas que ou você acredita no sobrenatural ou não acredita. Se você não acredita nos profetas, você não iria acreditar em alguém que ressurgiu dos mortos. Uma das características dos profetas que já mencionei está relacionada à função do profeta. Uma das funções do profeta é mostrar o problema que está bloqueando a obra de Deus. Quando a obra de Deus se deparava com algum obstáculo, a função do profeta era anunciar o problema que estava sendo obstáculo para a obra de Deus até que ele fosse removido. Aí então a obra de Deus tomava seu rumo novamente. Foi por isso que os profetas apareceram na história dos hebreus. No primeiro estudo dos profetas que fizemos, eu disse que todos os profetas que escreveram livros proféticos pregaram e morreram em um período específico da história dos hebreus, entre 800 e 400 a.C. Este foi um período problemático na história do povo. Os exércitos assírios conquistaram o reino do norte e levaram o povo para o cativeiro. A invasão babilônica resultou na conquista e no cativeiro do reino do sul. Esses eram os grandes problemas do povo de Deus. Como Deus sabia que essas invasões e cativeiros aconteceriam, ele levantou os profetas nesse período para que eles pudessem alertar o povo sobre o julgamento que estava para acontecer. Os 2 cativeiros do reino do norte pelos assírios e do reino do sul pelos babilônios foram julgamentos de Deus. Deus sempre alertou seu povo através dos profetas que traria julgamento. O primeiro profeta nesse estudo da literatura profética analisado por nós é o profeta maior Isaías.
Maior porque o seu livro é o mais extenso de todos e também porque ele foi o profeta dos profetas. Quando você conhece esses profetas, precisa entender o cenário histórico no qual eles estão inseridos. A literatura profética algumas vezes fornece esse tipo de informação nos primeiros versículos de alguns dos livros proféticos. Quando os profetas queriam fornecer uma perspectiva histórica, eles relatavam quais reis reinaram durante o período em que ele foi chamado para pregar. No início do ministério de Isaías, o rei era Uzias. O rei Uzias reinou por mais ou menos 52 anos. Isaías começou seu ministério profético no final do reinado de Uzias. Na verdade, foi quando Uzias morreu que Isaías teve sua experiência espiritual, na qual ele recebeu o chamado para ser profeta. Quando chegarmos ao livro de Amós, veremos que Amós pregou nos primeiros dias do reinado de Uzias. Quando Amós já era velho, Isaías era apenas um menino. Outro rei que reinou durante o ministério de Isaías foi Jotão, o filho de Uzias. Uzias pegou lepra nos últimos anos do seu reinado. Por isso seu filho Jotão reinou junto com ele até que ele morresse. Jotão também reinou nos primeiros anos do ministério de Isaías, mas depois um rei que não era bom, chamado Acás, foi coroado rei. Os sermões de Isaías durante o reinado de Acás eram diferentes daqueles que ele pregou durante o reinado de Uzias. Isaías também pregou durante o reinado de Ezequias, que foi um bom rei. Apesar de ter muito a dizer a respeito da invasão dos assírios no Reino do Norte, Isaías também alertou o Reino do Sul sobre os efeitos dessa invasão. Isaías morreu no início do reinado do terrível rei Manassés. Como já destaquei, existe uma maneira correta de dividir o livro de Isaías. Ele é dividido em duas partes. Os primeiros 35 capítulos são sermões sobre o julgamento de Deus que viria sobre Judá e sobre o reino do norte através da invasão assíria. Os capítulos 36 a 39 são uma pausa histórica, relatando que a invasão aconteceu. A outra parte de Isaías vai do capítulo 40 a 66. Essa deve ser a parte do livro de Isaías que as pessoas mais gostam, porque se assemelha ao Novo Testamento. Ela começa com as palavras, consolem, consolem o meu povo. A primeira parte de Isaías é como se fosse uma cirurgia. A segunda é a cura que se segue a cirurgia. Esta é a maneira correta de dividir o livro de Isaías. Essa segunda parte do livro de Isaías, do capítulo 40 ao 66, é o coração do livro. É a parte que as pessoas mais gostam realmente. Ela focaliza a cruz de Jesus Cristo. Subdivide-se em duas outras partes, os capítulos 40 a 48, que são as profecias sobre Ciro, o Grande. Isaías falou sobre esse imperador 150 anos antes que ele existisse. Isaías o chamou pelo nome e disse que ele seria escolhido por Deus para promover o retorno do reino do sul do cativeiro babilônico. A profecia foi cumprida ao pé da letra e é um incrível exemplo do ministério profético de Isaías. A segunda parte do livro de Isaías focaliza a primeira e a segunda vinda de Jesus, os dois adventos de Jesus. Portanto, essas são as maneiras de dividir o livro de Isaías. Jesus começou seu ministério público com um manifesto. Ele foi à sinagoga de sua cidade natal e pediu o livro de Isaías. Ele abriu o livro no capítulo 61 e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus explica quem seriam os pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus referiu-se aos pobres como os que são cegos, confusos, pessoas que foram feridas pelas dificuldades da vida. Ele anunciou que iria curá-los. Esse foi o manifesto de Jesus. Eu vou dar visão aos cegos. Foi o ministério de ensino de Jesus. Liberdade aos presos. Ministério de aconselhamento de Jesus. Depois ele disse, liberdade aos oprimidos. Foi isso que Jesus disse que faria. E foi exatamente isso que ele fez. Faça um traçado da vida de Jesus baseando-se no Evangelho de Lucas ou nos outros evangelhos e você verá que foi exatamente isso que ele fez. Em suas profecias messiânicas, Isaías conta como seria a vida do Messias.
Vimos algumas dessas profecias em nosso último estudo sobre a estrada para Deus e os 7 Espíritos de Deus. Mas 700 anos antes da vinda de Jesus, Isaías previu esse manifesto do Messias, o ministério que ele teria, quando ele viesse ao mundo. O manifesto está registrado no capítulo 60, um dos livros de Isaías. Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. No programa anterior estávamos analisando este manifesto e questionando o que ele quer dizer, o que ele significa para mim. A primeira aplicação que podemos tirar dele é que se você está cego, confuso, se não sabe nem diferenciar a mão esquerda da direita, se simplesmente não sabe o que fazer, então o ministério do Messias é dirigido a você. O seu manifesto declara que sua missão é satisfazer suas necessidades e tirar você desta cegueira. Se você é um desses cativos, se você está preso e não consegue fazer o que quer, se você não está fazendo o que quer, antes se limita a fazer aquilo que tem que fazer, aquilo que é levado a fazer, se você é viciado ou controlado por hábitos e desejos e lascívia e por todo tipo de correntes, se enfim você não é livre, então lembre-se, o ministério e a missão do Messias são dirigidos a você. Ele veio para pessoas como você, porque ele quer ver você livre. Se você está em dificuldades porque a vida está muito difícil e deixou você machucado e ferido, lembre-se que Jesus veio para pessoas como você. Ele quer ver você curado. Ele quer ver você pleno e realizado. Essa é a primeira aplicação do manifesto do Messias profetizado por Isaías e confirmado pelo próprio Messias quando ele veio ao mundo. A segunda aplicação já foi mencionada, mas nós vamos repetir. Procure estar sempre preparado para observar se as pessoas com quem você se encontra, com quem você fala no dia a dia, estão cegas ou são cativas. Será que elas estão feridas ou magoadas? Procure ver se elas estão cegas e confusas e não sabem o que fazer. Se você perceber que elas não são livres e estão feridas, machucadas ou magoadas, lembre-se que Jesus Cristo quer alcançá-las através de você. Ele quer usar suas mãos e seus talentos. Ele quer alcançar os cegos, cativos e feridos de coração através de você. Você tem consciência da compaixão que Jesus demonstrava pelas pessoas quando viveu neste mundo? Os escritos originais da Bíblia revelam que quando Jesus viu as multidões, ele chorou em prantos porque foi movido por compaixão por aquele povo. Mas o que as multidões tinham que o levaram a tanta compaixão? Cegueira. Elas eram como ovelhas sem pastor. Observe quantas vezes Jesus fala em cativeiro, em ser cativo. Observe como grande parte do seu ministério era dedicado à cura. Cerca de 1/3 do ministério de Jesus estava relacionado à cura. Por que ele curou tantas pessoas? Uma das respostas é porque Jesus as amava e queria curá-las. Há 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas pessoas que não são livres, pessoas acorrentadas a uma garrafa, a hábitos, a desejos, acorrentadas ao trabalho e a todo tipo de coisa. Outro tipo são as pessoas livres. Só aquelas pessoas que foram redimidas por Deus que são realmente livres. Frequentemente as pessoas livres, os crentes, os discípulos de Jesus, que já conheceram a verdade que os tornou livres, olham para os cativos que estão passando por momentos difíceis com indiferença e desdém. Quando o Messias veio ao mundo, ele era incapaz de passar por algum cativo sem libertar aquela pessoa. Isso era parte do seu amor e compaixão pelos cativos. Quando Jesus encontrou os feridos, teve o mesmo sentimento de compaixão e amor. Em seus ensinamentos, ele afirmou que ninguém está imune às tempestades da vida.
Jesus disse que a vida é como duas casas, uma ao lado da outra. A tempestade vem sobre as duas. Uma casa fica firme e a outra cai. A diferença é que uma tem um fundamento e a outra não. A casa fundamentada ilustra a pessoa que ouviu e obedeceu aos ensinamentos de Jesus. A pessoa que está construindo sua casa sem um fundamento é a pessoa que ouviu os ensinos de Jesus, mas nunca os aplicou nem os obedeceu. Com essa ilustração tão bonita, Jesus está ensinando muitas coisas. Uma delas é que a vida é difícil. As duas casas são atingidas pela tempestade. A questão é que todo mundo passa por tempestades. E porque a vida é difícil e ninguém está imune às tempestades da vida, muitas pessoas feridas, magoadas e machucadas. O ministério de Jesus é dirigido a essas pessoas. Quando uma pessoa com o coração ferido e magoada cruzar o seu caminho, lembre-se que talvez Cristo queira alcançá-la através de você. O outro aspecto da pregação messiânica de Isaías está focado na morte de Jesus Cristo. Talvez o capítulo da Bíblia referente à morte de Cristo mais importante seja realmente o capítulo 53 de Isaías. Neste lindo capítulo, Isaías começa com uma pergunta. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Lembre-se que a única coisa que ele perguntou a Deus quando foi comissionado foi: até quando, Senhor? Por quanto tempo ele iria pregar até que o povo ouvisse? Isaías tinha plena consciência de que se o Espírito Santo não revelasse o significado da palavra quando ela fosse pregada às pessoas, elas não iriam entender. Foi por isso que ele começou o capítulo 53 com a pergunta: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O que ele está perguntando de fato é: quem realmente entende o significado da morte de Jesus? O capítulo mais importante do livro de Isaías fala sobre o significado da morte de Jesus Cristo. O centro de sua mensagem está no versículo 6 do capítulo 53. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías explica que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. O 6º versículo desse importante capítulo começa e termina com a mesma palavra, todos nós. Da primeira vez que Isaías usa a palavra todos nós, ele diz, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Sabe, deveríamos nos perguntar, será que da primeira vez que Isaías fala, todos nós, tal qual ovelhas, eu me incluo também? Será que respondi, bé? Será? Eu fiz a mesma pergunta quando estudamos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu disse que isso significa duas coisas. Significa que o Senhor é meu pastor e que eu sou apenas uma ovelha. Existe outra passagem na qual a Bíblia nos exorta a dizer bé. É, isso mesmo. Quando Isaías disse todos nós, qual ovelhas, no capítulo 53, versículo 6. Você se incluiu? Nós nos desviamos, é? Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Na segunda vez que Isaías usa a expressão todos nós, ele dá uma notícia boa. Da primeira vez, o todos nós, de Isaías 53:6, acontece uma má notícia. Todos nós somos como ovelhas, todos nós somos pecadores, todos nós nos desviamos. Na segunda vez que Isaías usa a expressão todos nós, ele diz, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Neste todos nós que Isaías diz, você se inclui? Você está percebendo o que quero dizer? Da primeira vez que Isaías usou a expressão todos nós, você se incluiu. Se você confessar que também se incluiu ou se inclui na segunda vez que ele usou a expressão todos nós, então você está realmente confessando o que precisa confessar para crer no significado da morte de Jesus Cristo na cruz. O objetivo do capítulo 53 de Isaías é que você e eu entendamos e apliquemos o significado da morte de Jesus Cristo para nossos pecados. O que esse capítulo tão importante da Bíblia quer dizer e o que ele significa para você?
Primeiro, este capítulo diz que você é um pecador, uma ovelha que saiu por aí seguindo seu próprio caminho. Essa é a má notícia do capítulo que você e eu precisamos confessar. Este capítulo também traz a boa notícia de que Deus colocou sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. Este segundo todos nós incluiu você, e você precisa confessar isso. O castigo que você deve receber para ficar em paz com Deus está sobre Jesus. E aí, você acredita nisto? O capítulo 53 de Isaías é citado várias vezes no Novo Testamento. Quando isso acontece, a citação sempre se refere à morte de Jesus e aos nossos pecados. Os apóstolos do Novo Testamento criam que o capítulo 53 de Isaías estava falando sobre Jesus. Creio que esse capítulo seja uma das passagens bíblicas mais importantes a respeito do significado da morte de Jesus Cristo. O significado da morte de Jesus Cristo está sintetizado em um versículo. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías fez uma profecia a respeito da vinda do Messias. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Isso inclui cada um de nós, preparando nossos corações para receber a Jesus, para que possamos ser estradas para o Senhor. Isso quer dizer que nossa montanha de orgulho deve ser nivelada e os vales do nosso homem interior devem ser preenchidos com o Espírito Santo de Deus. Lembre-se que Jesus declarou abertamente o que ele faria quando viesse ao mundo através do manifesto do Messias de Isaías 61. Ele proclamaria sua mensagem para os cegos e pobres, os cativos e os feridos de coração. Temos que parar por aqui, mas quero deixar o desafio para que você se examine e descubra em que posição você está com relação a Jesus. Eu espero por você para o nosso próximo programa Encontro com a Palavra, se Deus quiser, e há bênçãos para nós. Até lá.